Olá, vamos seguir falando um pouco mais sobre as questões referentes à histeria. Freud se atrapalhou muito com o caso Dora, né? Ao mesmo tempo, ele permitiu que nós tivéssemos acesso e que nós pudéssemos elaborar um pouco mais sobre as questões clínicas de todas as neuroses, a partir da sua leitura posterior do que foi a experiência de escuta com essa paciente. Freud pôde elaborar o seu texto, né, sobre um caso de histeria feminina, e Lacan, eu já disse isso a vocês, eu trabalhei da outra vez, pôde se reportar novamente a esse texto naquilo que ele chamou sobre intervenção sobre a transferência. Hoje gostaria de poder abordar de forma mais detida as questões referentes à feminilidade. Mas antes disso, e se a gente não conseguir nesse vídeo, nós o faremos no próximo, seria importante a gente pensar as questões que dizem respeito à resolução do Édipo, né? Isso em todo e qualquer sujeito. Essa resolução do Édipo implica, na verdade, que se renuncie a um gozo incestuoso, né? E a identificação com o genitor do próprio sexo do sujeito. Quer dizer, então, que é preciso aceitar, né, a diferença entre os sexos. O sujeito tomando para si um destino que lhe é oferecido, mas que não é, a gente sabe disso muito bem, obrigatório. Esse destino, seja ele o da assunção de uma posição feminina ou não, é alguma coisa contingente. Quando isso ocorre, né, quando essa diferença entre os sexos pode ser plenamente ou razoavelmente assumida, já que a gente está falando da neurose, a neurose, ela toma a dianteira. E nessas situações, nas situações da neurose, o trauma, o que será o trauma, dirá respeito, na verdade, ao complexo de Édipo fracassado. Quer dizer, ao fato de que o sujeito percebe que há um furo no simbólico, há uma falta, algo não foi transmitido, algo é carente, né, de transmissão. Antes de nós entrarmos no que possibilitaria uma direção de tratamento mais objetiva, é preciso a gente pensar um pouco mais, né, das consequências das identificações em Dora. O que acontece com a Dora? A gente pode abordar o caso Dora a partir dos dois sonhos que Freud nos deixou e que ele, nesses dois sonhos, fica bem evidente o posicionamento de Dora, né? Como se ela estivesse dando um aviso ao seu analista. Vocês sabem que o trabalho transferencial ocorreu num prazo bastante curto, de apenas 3 meses, né? Os sonhos de Dora, o primeiro sonho que ela conta a Freud, que é um sonho emblemático sobre as questões da feminilidade, é um sonho, e também das questões identificatórias, é um sonho onde ela se vê deitada, né? A casa está incendiada, o pai está diante dela, né? Diante da cama, e a acorda.
e ele pede a Dora que ela se vista apressadamente, né? A mãe de Dora, no sonho, corre para salvar uma caixa de joias e o pai a repreende, né? Porque ele diz: você está aí preocupada com a sua caixinha de joias, e essa história da caixa de joias, ela é fundamental, vocês vão ver depois, porque a gente vai trabalhar essa questão. E ele diz, então, que ele não queria colocar em risco a vida dos filhos e a vida própria, enquanto a mãe estava lá preocupada em salvar a caixa de joias. Então, eles descem às pressas, né, a escada e chegam do lado de fora da casa. O sonho é, na verdade, esse, né? E esse sonho, Dora relata que ela o teve logo depois da cena do lago, onde o Sr. K diz a ela o que de fato estava por trás aqueles presentes todos que ele dava a Dora, que era o seu interesse erótico em Dora, seu interesse sexual. E quando Dora o interpela em relação à mulher dele, ele diz que ela não representava nada para ele. E é nessa situação que Dora o esbofeteia. Mas o que se passa aí? Que é estranho, porque se a gente pensar que havia, de fato, algum interesse de Dora, bem remotamente, mas que havia algum interesse de Dora pelo Sr. K, essa situação da bofetada é estranha, porque ela devia ficar contente dele dizer que a mulher nada representava para ele. Entretanto, a reação dela é de esbofeteá-lo e sair correndo. E esse incidente vai, na verdade, promover uma série de situações, desencadeia uma série de situações que acabam fazendo com que o pai de Dora, que havia sido tratado por Freud, a leve até o médico, né? No caso, o Freud. Bom, por que é importante relatar esse sonho? Na verdade, tem duas vertentes interpretativas em relação a esse sonho. As questões referentes às identificações, que dizem respeito, portanto, a isso que eu disse no início, a questão do furo no simbólico, ou seja, a questão de que o outro que acolhe o sujeito, ele mesmo porta uma falta, né, que não é compreensível para o sujeito no momento da sua constituição, porque ele está numa posição objetificada para esse outro. Ele é objeto dos cuidados, objeto do investimento desse outro. Então, nem mesmo esse outro sabe que todo esse zelo e que todos esses cuidados que ele delega à sua criança dizem respeito a uma falta que ele porta e que inconscientemente ele pretende que essa criança venha suprir. Então, as questões identificatórias dizem respeito à identificação, a esse ponto de furo, né? E todos os sinais, né? Ou seja, o que é de valor sígnico, que comparece para o ínfant, para a criança, a partir desse investimento libidinal, desse investimento de amor desse outro, na verdade, constitutivo de uma significação enigmática. Que significação é essa? Que sou eu para este outro? Por outro lado, existe toda a posição fantasística, né? Ou seja, aquilo que vai permitir a constituição subjetiva vai, por um lado, pela via
sintomática, constitutiva do simbólico, e por outro lado, havia inicialmente uma via de constituição do lugar imaginário que a criança teria para esse outro. E isso vai permitir, a junção dessas duas coisas de natureza distintas, vai permitir a constituição da fantasia. Então, existem elementos que perpassam o campo das identificações e outro que diz respeito ao gozo, né? Então, a problemática do gozo é a mais difícil da gente trabalhar. E é isso que a gente vai tentar esclarecer a partir de agora, essas distinções entre aquilo que é do campo das identificações e o que é do campo do gozo. E nós vamos trabalhar no próximo vídeo, que eu espero que não fique com um intervalo tão grande quanto foi esse em relação ao último. Mas é que eu estava aí preparando já, e aí eu já vou anunciar para vocês, os elementos para a ciranda de psicanálise e arte, a 16ª ciranda, que ocorrerá no mês de setembro, na PUC do Rio de Janeiro, nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Eu acho que seria interessante a todos os meus ouvintes que fiquem atentos, porque eu vou anunciando daqui para frente as mesas, o texto que vai para o folder e como vocês podem fazer para se inscrever. Vai ser um evento bastante bacana, bastante interessante. O tema é migrantes. Nesse momento que a gente vive, de grandes imigrações, de muitos problemas em relação às fronteiras, né? E ao mesmo tempo essa necessidade do homem se mobilizar e se movimentar, acho que esse tema é bastante atual e vai ser bem bacana essa ciranda. Até o próximo vídeo. Tchau!